Foi no ensaio do casamento do meu irmão mais velho, Marcos. A família inteira estava lá. A igreja toda decorada, com aquelas flores ensaiadas, daminhas andando de um lado para o outro, a noiva treinando sua entrada triunfal. E eu, sentada, na última fileira, quieta, como sempre fiquei em todos os eventos de família. Foi questão de tempo até ele me ver. Marcos parou no meio do corredor central, apontou para mim com aquele sorriso debochado que conheço desde criança e disse, alto como se fosse a piada do ano: "Olha só quem resolveu aparecer. A vergonha da família tem coragem mesmo." Alguns riram, principalmente os amigos dele, que sempre acharam graça nas humilhações alheias. Outros ficaram visivelmente desconfortáveis, sem saber para onde olhar. Minha mãe, como sempre, apenas abaixou a cabeça e fingiu estar ocupada arrumando algo em sua bolsa. Meu pai pigarreou e continuou conversando com o tio Carlos, como se nada tivesse acontecido. Ninguém me defendeu. Ninguém disse uma palavra. Fiquei em silêncio. Já tinha ouvido isso antes, tantas vezes que nem me surpreendia mais. Desde a adolescência era assim. Eles sempre me compararam com ele. Marcos, o filho exemplo, carismático, popular, aquele que tinha futuro. Enquanto eu era a esquisita, a que não dava certo com nada. A que tentou 3 faculdades e desistiu de todas, segundo eles. A verdade? Nunca desisti de nada. Só não contava mais nada para eles. Cansada das piadas, das comparações, dos olhares de decepção. Cansei de justificar cada passo que dava. Então simplesmente parei de falar sobre minha vida. Eles nunca perguntaram detalhes, nunca se interessaram genuinamente. Quando me mudei para outra cidade há 5 anos, foi como se tivessem esquecido que eu existia, exceto para as piadas ocasionais sobre a filha fracassada. Não sabiam onde eu trabalhava, o que tinha estudado, quem eu tinha me tornado. Mas isso estava prestes a mudar. Enquanto Marcos continuava rindo com seus padrinhos, decidi que não ia mais ficar sentada ali aguentando aquilo. Levantei-me discretamente e fui até a lateral do altar para pegar minha bolsa, que tinha deixado ali mais cedo. Eu só queria sair dali em silêncio, sem mais constrangimentos. Foi nesse momento que Isabela, a noiva, me viu de perto pela primeira vez. Ela parou no meio do caminho, me olhando com os olhos ligeiramente estreitados, como quem tenta lembrar de onde conhece um rosto. Franziu levemente a testa, inclinou a cabeça para o lado e se aproximou com passos cuidadosos. "Desculpa, você é a irmã do Marcos, né?" Perguntou em voz baixa. Assenti, meio sem graça, esperando algum comentário constrangedor ou aquele olhar de pena que eu já conhecia bem. Afinal, se ela estava prestes a casar com meu irmão, provavelmente já tinha ouvido as histórias que ele gostava de contar sobre mim. A irmã desajustada, a que nunca se encontrou, a que desistiu de tudo. Mas o que veio a seguir me pegou completamente desprevenida. Isabela olhou ao redor, como quem se certifica de que ninguém está prestando atenção. Seu rosto ficou mais sério, quase tenso. "Desculpa insistir, mas... seu nome é Laura Mendonça?" Perguntou com um tom de incerteza na voz. Assenti outra vez, ainda sem entender aonde ela queria chegar. Ela arregalou os olhos. "Você não é." "Aquela juíza? A que falou no congresso do ano passado." A voz dela saiu num sussurro, entre surpresa e descrença. "No painel sobre execução penal. Você contou o caso do motoboy preso injustamente. Eu assisti. Era você?" Eu apenas confirmei com um gesto sutil, sem palavras. Isabela levou a mão à boca, claramente abalada. "Ah, meu Deus. Eu não fazia ideia. Você é a juíza Laura Mendonça. A irmã do Marcos?" Nesse instante, percebi um movimento brusco ao lado. Meu pai, que estava bebendo água, engasgou de leve. Tossiu, limpou a boca com as costas da mão. E, ao fundo, Marcos havia parado de rir. Sua voz desapareceu no meio da piada que contava.
Quando olhei para ele, estava imóvel, pálido, encarando a cena sem entender como tudo tinha virado de cabeça para baixo em questão de segundos. Olhei para minha mãe. Ela tinha levantado a cabeça ao ouvir Isabela falar meu nome completo, mas parecia não entender direito o que estava acontecendo. Seus olhos encontraram os meus, e pela primeira vez em anos, ela não desviou imediatamente o olhar, mas também não havia um sorriso, nem um gesto de afeto. Apenas um olhar fixo, perplexo, como se estivesse tentando decifrar uma imagem familiar que de repente parecia estranha. A expressão no rosto dela era difícil de ler. Confusão, sem dúvida. Surpresa, com certeza. E talvez um traço sutil de orgulho, mas abafado, tímido, como se não tivesse certeza se podia sentir aquilo. Eu quase podia ver a engrenagem girando por trás daqueles olhos. A filha fracassada, desajeitada, que ela acreditava conhecer, agora revelada como uma juíza federal. Era informação demais para processar de uma vez. E no fundo, havia outra coisa: constrangimento. Como se a verdade que acabava de surgir a obrigasse a confrontar tudo o que nunca quis perguntar. Todos os anos de silêncio. Todas as vezes que me viu passar pela sala sem dizer nada, por acreditar que eu não tinha nada digno de ser dito. O silêncio no salão ficou espesso, denso, até que Isabela se aproximou um pouco mais de mim, visivelmente desconfortável. Me desculpa, doutora. Eu juro que não sabia. É que ele sempre falou que você... Ela parou, procurando as palavras. Que você não tinha se encontrado, que era meio perdida na vida, sabe? A voz dela saiu trêmula, como se percebesse naquele instante que tinha acreditado numa caricatura. Eu apenas sorri de leve, não por ironia, mas por um tipo de paz cansada que me envolveu. Não precisa se desculpar. Muita gente pensa isso. Até lerem meu nome numa sentença. A frase saiu baixa, direta, sem arrogância, uma constatação apenas. Mas naquele ambiente cheio de decorações ensaiadas e relações frágeis, caiu como uma bomba. Um ruído correu pelo salão. Um dos padrinhos parou no meio da conversa. Alguém sussurrou algo para a madrinha ao lado. E pouco a pouco, o nome Laura Mendonça começou a ecoar discretamente entre os bancos. Rostos viravam. Sobrancelhas se erguiam. Era como se pela primeira vez estivessem me vendo. Marcos permanecia imóvel, parado ao lado dos padrinhos. O sorriso dele, antes escancarado, agora parecia colado no rosto. Tenso, forçado. Como se não soubesse mais como reagir. E talvez não soubesse mesmo. Pela primeira vez, a história não estava mais nas mãos dele. Marcos tentou retomar o controle da situação do único jeito que sabia, fazendo piada. Forçou uma risada e se aproximou de nós duas com aquele velho tom debochado. Olha só, minha irmã virou juíza. E eu achando que ela vendia artesanato em feira de rua ou algo assim. O riso saiu engasgado, sem força. O tipo de piada que funcionava quando todos ainda acreditavam na história que ele contava. Mas agora soava deslocada. E pior, desesperada. Havia um leve tremor na voz dele que eu conhecia bem. Não era raiva. Era medo de perder o controle da narrativa. Ele não conseguiu manter o olhar no meu por mais de um segundo. Isabela, firme ao meu lado, cruzou os braços e o encarou. Você nunca me disse que ela era formada em direito. Muito, menos que era juíza federal, disse ela seca. Marcos piscou algumas vezes, visivelmente desconcertado. Passou a mão na nuca, desviou os olhos como quem procura uma saída de emergência. É que... eu nem sabia disso, para ser sincero. Ela nunca conta nada pra gente. A frase pairou no ar, frágil, vazia, implorando para ser engolida sem contestação. Mas ninguém parecia disposto a engolir nada naquele momento. A pergunta não dita queimava no ambiente. Como você não saberia? Ao redor, os cochichos aumentavam. Olhares curiosos e disfarçados se voltavam para mim. Uma das madrinhas, jovem, com expressão respeitosa,
se aproximou com cautela. Só depois fui saber que era advogada criminalista. Me desculpa me meter. Mas você é aquela juíza do caso do motoboy, né? O que foi confundido com um assaltante? Perguntou, quase sussurrando. Assenti, sem fazer alarde. Ela sorriu com entusiasmo contido. Seu voto foi incrível. Nosso escritório estudou aquele parecer. Foi inspirador. De verdade. Agradeci com um aceno discreto. O elogio foi sincero. Mas ainda assim me pegou desprevenida. Eu não estava acostumada a esse tipo de atenção. Principalmente ali. Naquele ambiente onde até alguns minutos atrás eu era apenas a irmã problema. Foi estranho. De repente, como se alguém tivesse acendido a luz, eu deixei de ser invisível. Como se um simples pedaço da minha identidade, um cargo, um título, tivesse alterado completamente a forma como as pessoas me viam. Mas o mais irônico é que eu não tinha mudado em nada desde que entrei naquela igreja. A mesma roupa, a mesma pessoa. A diferença é que agora eles sabiam quem eu era. Ou melhor, achavam que sabiam. Porque nenhum título, por mais importante que seja, consegue traduzir quem a gente é de verdade. Só revela uma parte, e geralmente a menos dolorosa. No intervalo do ensaio, enquanto todos faziam uma pausa para tomar água e ajustar alguns detalhes da cerimônia, minha mãe veio até mim. Seus passos eram hesitantes, como se estivesse se aproximando de uma estranha. Quando chegou perto o suficiente, me abraçou. Um abraço meio desajeitado, mas sentido. Pude perceber que ela tremia levemente. Por que você nunca contou para a gente, filha? Perguntou com a voz embargada. Uma mistura de emoções que eu não conseguia decifrar completamente. Talvez fosse culpa, arrependimento ou simplesmente surpresa. Olhei nos olhos dela, aqueles mesmos olhos que tantas vezes tinham se desviado dos meus em situações de confronto, e respondi com a verdade mais sincera. Porque vocês nunca perguntaram. Ela ficou em silêncio. Ficou em silêncio. Não havia o que dizer diante daquela constatação tão simples, e ao mesmo tempo, tão dolorosa. Meu pai manteve distância. Típico dele evitar situações emocionalmente carregadas. Ficou observando de longe, com as mãos nos bolsos e uma expressão que eu raramente tinha visto em seu rosto. Parecia arrependido? Envergonhado? Era difícil dizer com certeza. Nosso relacionamento sempre foi marcado por silêncios e expectativas não atendidas. Ele, que sempre colocou Marcos no pedestal, agora me olhava como se estivesse me vendo pela primeira vez. Vi quando um dos tios se aproximou dele e disse algo, provavelmente sobre mim. Meu pai apenas assentiu, ainda me olhando de longe. Não, veio falar comigo. Talvez não soubesse o que dizer. Ou talvez soubesse exatamente o que deveria dizer, mas não encontrasse coragem para pronunciar as palavras. Um pedido de desculpas tardio demais? Uma tentativa de justificar anos de negligência? Qualquer coisa soaria vazia naquele momento. E assim, continuamos em nossos respectivos lados da igreja, separados por muito mais do que apenas alguns metros de distância física. Isabela pediu para falar comigo a sós. Fomos para a sacristia da igreja, um lugar pequeno e tranquilo, longe dos olhares curiosos que agora me seguiam por todo lado. Ela parecia nervosa, mexendo nas mãos, ajeitando o cabelo várias vezes. Ele sempre falou de você como um peso, começou ela, escolhendo as palavras com cuidado. Um fardo para a família. Alguém que nunca conseguiu se encontrar na vida, sabe? E agora? Vejo que você tem uma carreira brilhante, respeitada. Ele mentiu para mim? A pergunta pairou no ar entre nós, carregada de implicações que iam muito além da nossa conversa. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Não queria destruir o relacionamento deles, apesar de tudo. Não era esse tipo de pessoa, mas também não podia continuar sendo a personagem que meu irmão havia criado nas histórias que contava. Não sei se mentiu exatamente, respondi finalmente,
mas omitir. Isso ele sabe fazer muito bem. Isabela estava visivelmente perturbada. Seus olhos refletiam uma confusão interior, como se estivesse questionando todas as suas certezas. Se ele mentiu sobre você, o que mais ele esconde? Perguntou, mais para si mesma do que para mim. Fiquei em silêncio. Não era meu lugar dizer nada. Não conhecia o relacionamento deles a fundo. Ela continuou, agora com a voz mais firme. E o pior é que ele sentia orgulho de te menosprezar. Nas reuniões de família dele, quando conheci seus pais pela primeira vez, ele fez piada sobre você não ter conseguido se dar bem como ele. Aquelas palavras me doeram profundamente. Não porque fossem uma revelação. Eu já sabia que Marcos gostava de se elevar às custas dos outros. Mas ouvir aquilo confirmado por sua noiva, perceber a extensão do prazer que ele sentia em me diminuir. Era como sentir o gosto amargo de uma verdade que eu tentava ignorar há anos. Uma coisa é suspeitar. Outra completamente diferente é ter certeza. E agora eu tinha. Quando voltamos para a nave principal da igreja, Marcos já parecia outra pessoa. Inquieto, os ombros tensos, mexendo nas mãos, como se tivesse perdido o chão por alguns instantes. Quando nos viu, veio direto na nossa direção com aquele sorriso que eu conhecia melhor do que gostaria. O tipo de sorriso que ele usava para tentar disfarçar desconforto. "Ah, o que vocês estavam conversando tanto?" Perguntou, tentando soar casual, mas a tensão na voz o traía. Isabela não respondeu de imediato. Respirou fundo. Seus olhos estavam fixos nele, mas era como se estivesse olhando através da imagem que conhecia. Quando falou, sua voz saiu baixa, sem escândalo, mas firme como uma sentença. "A gente precisa conversar. Em casa." Foi como se ela tivesse puxado o tapete sob os pés dele. O sorriso de Marcos desapareceu quase instantaneamente, substituído por uma expressão que eu já tinha visto antes. Não de tristeza, mas de raiva mal contida. Pânico disfarçado de indignação. "Ah, pronto! Claro! A Laura conseguiu, né? Sempre ela. Sempre se metendo onde não é chamada. Vai deixar ela te envenenar contra mim? Você não vê o que ela está fazendo?" A voz dele aumentou, carregada de nervosismo, e o salão começou a silenciar em ondas. Um casal parou de conversar. Um padrinho franziu a testa. A tensão, antes contida, agora se espalhava no ambiente como fumaça. E de repente, ali no meio daquela igreja decorada, entre arranjos florais e bancos envernizados, todos os sentimentos antigos voltaram à superfície. A vergonha. O constrangimento. Aquela sensação familiar de ser colocada no centro do conflito, como se tudo fosse sempre culpa minha. Mas eu já não era aquela garota calada que aceitava ser o alvo fácil. A que baixava a cabeça para evitar confronto. Não mais. Endireitei os ombros, ergui o rosto e olhei para ele com a firmeza de quem finalmente se reconhece. "Eu não falei nada, Marcos." Respondi, com uma calma quase cirúrgica. Foi a verdade que falou por mim. Ele congelou por um instante. Parecia atordoado, como se tivesse levado um tapa invisível. Me encarou sem dizer nada. E nos olhos dele vi algo que não esperava. Medo. Não o tipo de medo que se sente diante de um inimigo. Era outro. Medo de ser desmascarado. Medo de que aquela história construída à minha custa estivesse desmoronando diante de todos. O padre, percebendo que a situação estava prestes a explodir, se apressou em sugerir uma pausa mais longa. Disse algo sobre precisarem respirar um pouco. Como se isso fosse suficiente para aliviar o peso no ar. Isabela saiu quase em silêncio, indo direto para o banheiro da igreja. E Marcos ficou ali, parado, me olhando como se estivesse vendo um estranho. Talvez estivesse mesmo. A irmã que ele achava que controlava com meia dúzia de piadas não existia mais. E o que sobrava agora para ele era encarar uma mulher que se ergueu, apesar de tudo, e que pela primeira vez não ia embora calada. A tensão entre Marcos e Isabela se tornou o novo foco de atenção,
desviando parcialmente os olhares de mim. E quanto à família? Estava dividida, como sempre acontece em momentos de crise. Alguns tios e primos vieram até mim, pedindo desculpas por terem acreditado nas histórias que ouviam. Outros fingiram que nada aconteceu, continuando a tratar o ensaio do casamento como um evento social comum. Alguns poucos continuaram do lado de Marcos, lançando olhares reprovadores em minha direção, como se eu fosse a responsável por toda aquela confusão. A mesma história de sempre, mas com um desfecho diferente desta vez. Porque agora, pela primeira vez, eu não me importava realmente com o que pensavam de mim. Tinha construído minha vida longe deles, e continuaria assim depois que aquele dia terminasse. Minha tia Regina, sempre a mais perceptiva da família, me puxou para um canto discreto da igreja. Sempre soubemos que você ia longe, Laura, disse ela, com um tom de confidência. Mas seu irmão, ele sempre precisou ser o centro das atenções. Desde criança. Se não fosse o melhor, o mais admirado, ficava insuportável. Baixei os olhos, sentindo um nó na garganta. Doía ouvir aquilo, mesmo sabendo que era verdade. Doía pensar em todos os anos em que me senti inadequada, inferior, menos importante. Em todas as vezes em que tentei compartilhar alguma conquista e fui interrompida por alguma grande novidade de Marcos. E em como aprendi, com o tempo, a guardar minhas vitórias para mim mesma, a comemorar sozinha, a não esperar reconhecimento de quem nunca seria capaz de celebrar o sucesso alheio sem sentir que estava perdendo algo. Eu sei, respondi simplesmente, porque o que mais havia para dizer? Era a história da nossa família, repetida por gerações. O filho favorito e os outros, relegados a papéis secundários. A diferença é que eu tinha conseguido romper esse ciclo, pelo menos na minha própria vida. 2 horas depois, já em casa, recebi uma mensagem no grupo da família que havia sido criado para organizar os detalhes do casamento. Ensaio cancelado. Casamento suspenso. Foi como uma bomba digital. Imediatamente o grupo explodiu em mensagens. Confusas, perguntas, teorias. Minha mãe me ligou 6 vezes em sequência, mas não atendi. Precisava de um tempo para processar tudo o que tinha acontecido. Pelo que soube depois, Marcos surtou com Isabela quando chegaram em casa. Ela disse que precisava de tempo para pensar, que não tinha certeza se queria se casar com alguém capaz de mentir tão descaradamente sobre a própria família. Ele, como sempre, não aceitou ser questionado. Gritou, bateu portas, fez um escândalo. Meu pai saiu do grupo da família sem dizer uma palavra. Típico dele fugir do conflito, deixando para minha mãe o trabalho emocional de tentar consertar o que estava quebrado. E eu? Surpreendentemente, eu estava em paz. Sentada na varanda do meu apartamento com uma xícara de chá nas mãos, observava a cidade lá embaixo, as luzes começando a se acender conforme a noite caía. Não sentia nenhum prazer na confusão que se instalou. Não queria destruir o casamento do meu irmão ou causar mais divisões na família, mas ao mesmo tempo, não podia negar o alívio que sentia ao ser finalmente vista. Reconhecida pelo que sou, não pelo que meu irmão dizia que eu era. Talvez fosse egoísmo da minha parte, mas depois de tantos anos sendo a decepção da família, era libertador poder respirar sem o peso desse rótulo injusto. Meu telefone continuava tocando. Mensagens chegavam a cada minuto. Mas naquela noite decidi que tudo aquilo podia esperar. Pela primeira vez em muito tempo, o que importava era como eu me sentia, não como a família reagiria. E isso, por si só, já era uma pequena revolução na minha vida. Demorou anos para eu aceitar que nunca teria o reconhecimento da minha família. Não da forma como eu imaginava quando era mais jovem. Passei tanto tempo tentando provar meu valor, trabalhando mais, estudando mais, me esforçando além do limite na esperança de um dia ouvir: "Estamos orgulhosos de você." Mas naquele dia, durante o ensaio do casamento, percebi algo importante. Talvez eu não precisasse disso. O que construí ao longo dos anos falava por si. Meu trabalho, minha carreira,
o respeito que conquistei entre meus pares. Tudo isso existia independentemente da aprovação deles. E o mais irônico? Foi justamente por ter me afastado, por ter parado de buscar essa validação, que consegui me encontrar profissionalmente, focada apenas em fazer o meu melhor, sem a sombra constante da comparação com o meu irmão. Floresci de uma forma que nem eu mesma esperava. Enquanto refletia sobre tudo isso, recebi uma mensagem de Isabela. Obrigada por ser quem é. Você me abriu os olhos. Aquelas palavras simples tinham um peso enorme. Não respondi imediatamente, insegura sobre qual seria o papel adequado para mim naquela situação. Afinal, era o relacionamento dela com meu irmão que estava em jogo. Não sei se eles ainda vão se casar. Não sei se minha família vai superar esse episódio e seguir em frente. O que sei é que hoje, pela primeira vez em muito tempo, alguém me viu como realmente sou. Não como a irmã fracassada do Marcos, não como a decepção da família, mas como a juíza Laura Mendonça. Como alguém que fez por merecer o próprio nome, o próprio título, o próprio lugar no mundo. E essa sensação não tem preço. Não há aprovação familiar que se compare a isso. Descobri, talvez tarde demais para algumas relações, que o único reconhecimento que realmente importa é aquele que vem de dentro. É a certeza silenciosa de que, independente do que digam sobre você, sabe quem é e do que é capaz. De agora em diante, se quiserem falar de mim, que falem com meu nome completo. Se quiserem zombar, que façam com meu currículo em mãos. Não vou mais aceitar ser reduzida a estereótipos convenientes, a rótulos que me diminuem para que outros possam se sentir maiores. Hoje, deixei de ser a vergonha. E talvez pela primeira vez na vida, meu irmão tenha sentido o gosto amargo de não ser o único destaque da família. Talvez tenha experimentado um pouco daquela sensação que me acompanhou durante anos, a de ser visto como menos, como insuficiente. Seria mentira dizer que não há uma pequena parte de mim que sente alguma satisfação nisso. Não por vingança ou ressentimento, mas porque às vezes é preciso que as pessoas experimentem a própria medicina para entenderem o impacto de suas ações. Nos dias que se seguiram, a família tentou voltar à normalidade, como sempre fazia, quando eventos desagradáveis aconteciam. Mensagens no grupo como se nada tivesse ocorrido, convites para almoços dominicais, ligações da minha mãe falando sobre assuntos triviais, evitando mencionar o elefante na sala. Mas algo havia mudado fundamentalmente. As dinâmicas de poder foram alteradas. Não era mais possível fingir que eu era aquela pessoa que eles imaginavam. E isso causou um desconforto visível. Algumas pessoas se aproximaram mais, genuinamente interessadas em conhecer essa nova Laura, que sempre esteve ali, apenas não era vista. Outras se afastaram, talvez incomodadas pela quebra de uma narrativa tão familiar e confortável. Meu irmão oscilava entre tentativas de reconciliação e explosões de raiva. Em uma mensagem, pedia desculpas por qualquer mal-entendido. Na seguinte, me acusava de ter destruído tudo. Típico dele. Incapaz de assumir responsabilidade por suas próprias ações. Uma semana depois, recebi um e-mail de Isabela. Ela havia decidido adiar o casamento indefinidamente. Não terminar o relacionamento, mas dar um passo atrás. Reavaliar tudo. Preciso ter certeza de que conheço realmente o homem com quem vou me casar, escreveu ela. O que aconteceu com você me fez questionar quantas outras coisas podem estar sendo omitidas ou distorcidas. Senti uma mistura de emoções ao ler essas palavras. Alívio por ela estar sendo cautelosa antes de tomar uma decisão tão importante. Tristeza por saber que, de alguma forma, contribuí para essa situação, mesmo sem intenção. Culpa, porque, apesar de tudo, Marcos era meu irmão, e eu não desejava sua infelicidade. Mas, principalmente, senti orgulho, não de mim, mas dela, por ter a coragem de questionar, de exigir honestidade, de não se contentar com meias verdades mesmo quando seria mais fácil simplesmente ignorar os sinais de alerta. Decidi responder apenas com uma mensagem curta e sincera.
Qualquer que seja a sua decisão, desejo que você seja feliz. E lembre-se que merecer a verdade não é pedir demais. Foi o máximo que me permiti interferir. O resto era entre eles. Meus pais, como esperado, estavam devastados com o adiamento. Para eles, era como se um sonho tivesse sido interrompido abruptamente. O casamento perfeito do filho perfeito, agora em suspenso por conta de... O quê, exatamente? Eles pareciam incapazes de entender a gravidade da situação. É só uma briguinha, dizia minha mãe ao telefone. Todos os casais passam por isso antes do casamento. Não tive coragem de dizer a ela que não. Não era apenas uma briguinha. Era um despertar, uma revelação de padrões de comportamento que poderiam comprometer toda uma vida juntos. Em vez disso, apenas ouvi. Às vezes, é tudo o que podemos fazer por pessoas que não estão prontas para enxergar certas verdades. Talvez um dia eles consigam ver além da fachada que Marcos construiu tão cuidadosamente ao longo dos anos. Ou talvez não. Não está mais nas minhas mãos mudar isso. Mês passado, recebi um convite inesperado. Marcos queria me encontrar para conversar. Sozinhos, sem a família por perto. Confesso que hesitei. Parte de mim temia que fosse apenas mais uma oportunidade para ele despejar sua raiva, me culpar por todos os problemas que estava enfrentando. Outra parte, mais esperançosa talvez, queria acreditar que ele estava genuinamente disposto a reconhecer seus erros e tentar reconstruir nossa relação. Acabei aceitando, com cautela. Marcamos em um café neutro, longe de territórios familiares. Cheguei cedo, como sempre. Ele atrasou 20 minutos, também como sempre. Algumas coisas nunca mudam, mas quando sentou à minha frente percebi algo diferente. Os olhos estavam mais opacos, menos confiantes. O sorriso não vinha tão facilmente. Parecia menor, de alguma forma. Como se a armadura que sempre usou tivesse começado a rachar. Isabela terminou comigo. Foi a primeira coisa que disse, sem rodeios. Disse que não conseguia confiar em alguém que constrói a própria imagem diminuindo os outros. Não soube o que responder de imediato. Havia uma parte de mim que sentia compaixão por ele. Afinal, perder alguém que se ama é sempre doloroso. Mas também havia um sentimento confuso de validação. Como se finalmente o universo estivesse equilibrando a balança. Sinto muito, disse por fim, e era verdade. Sentia muito que tivéssemos chegado a esse ponto. Sentia muito que ele não tivesse percebido antes o quanto seu comportamento poderia afastar as pessoas. Sentia muito pela família que poderíamos ter sido se houvesse mais honestidade, mais aceitação, menos competição. Ele deu de ombros tentando parecer indiferente, mas seus olhos marejados contavam outra história. Ela disse que aprendeu muito com você, que você mostrou a ela o que é integridade sem nem tentar. Fiquei em silêncio. O que poderia dizer? Que não era minha intenção? Seria mentira. Não planejei nada do que aconteceu, mas também não me arrependo de ter sido autêntica naquele dia. Nosso encontro durou quase 2 horas. Falamos sobre coisas que nunca havíamos discutido abertamente antes. Sobre como ele sempre se sentiu pressionado a ser perfeito, o orgulho da família, sobre como eu me isolei para evitar as comparações constantes, construindo silenciosamente minha própria vida, longe dos olhares críticos. Não foi uma conversa fácil. Houve momentos de tensão, de acusações, de lágrimas mal contidas. Percebi que, apesar de tudo, havia um abismo de incompreensão entre nós. Ele nunca realmente entendeu como suas piadas inocentes me afetavam profundamente. Eu nunca percebi completamente o quanto ele também sofria, à sua própria maneira, com as expectativas sufocantes que foram colocadas sobre seus ombros desde criança. Não saímos dali como melhores amigos. Décadas de ressentimento não se resolvem em uma única conversa. Mas talvez tenhamos dado um primeiro passo em direção a algo novo. Não uma reconciliação imediata, mas uma possibilidade de, algum dia,
Construirmos uma relação adulta baseada em quem realmente somos, não nas caricaturas que criamos um do outro. Quando nos despedimos, ele hesitou por um momento. Parecia querer dizer algo mais, mas as palavras não vinham facilmente. Você é uma boa juíza? Perguntou finalmente. A pergunta me pegou de surpresa. Não era o que eu esperava ouvir. Tento ser, respondi honestamente. Faço o meu melhor. Ele assentiu, pensativo. Faz sentido. Você sempre foi justa, mesmo quando éramos crianças. Lembra quando dividiu seu chocolate comigo depois que eu derrubei o meu? Mesmo depois de eu ter feito aquela brincadeira idiota com suas bonecas. Fiquei surpresa que ele se lembrasse daquele episódio. Tinha sido há tantos anos. Eu nem sabia que aquela memória também existia para ele. Algumas pessoas nunca mudam, disse eu com um pequeno sorriso. Não era uma acusação, apenas uma constatação. Ele sorriu de volta, um sorriso triste, mas genuíno. Outras mudam tanto que a gente nem reconhece mais. Ficamos em silêncio por um momento, absorvendo o peso daquelas palavras simples. Então nos despedimos, cada um seguindo seu caminho na cidade agitada. Não sei quando nos veremos novamente. Não sei se algum dia teremos a relação que poderíamos ter tido. Mas saí dali com uma certeza. Finalmente, eu não era mais um personagem nas histórias dele. Era a autora da minha própria história. 3 meses se passaram desde aquela conversa com meu irmão. A vida seguiu, como sempre segue, mesmo depois de terremotos silenciosos. O trabalho na Vara Federal continuou exigente, consumindo meus dias com novos casos, novas decisões e a constante, às vezes desesperadora, tentativa de fazer justiça num sistema que, por vezes, parece não querer ser justo. Em casa, minha rotina continuava sendo meu abrigo. Livros espalhados, música clássica nas manhãs de domingo, caminhadas sem pressa no parque perto de casa. Recentemente, recebi uma promoção que me encheu de um orgulho discreto. Fui convidada para coordenar um grupo de estudos sobre reformas no sistema penitenciário. Um trabalho que me move de verdade, que dá propósito às noites mal dormidas, aos anos de silêncio, às renúncias invisíveis. Compartilhei a notícia no grupo da família, algo que meses atrás eu jamais teria feito. Recebi algumas respostas educadas, outras visivelmente confusas, como se ainda não soubessem exatamente o que eu fazia. Mas houve também algumas palavras sinceras. 1 ou 2 elogios que, mesmo contidos, pareciam vir de um lugar genuíno. Pequenos passos. E pela primeira vez isso me bastava. Não espero aplausos. Aprendi que o reconhecimento mais valioso não vem de fora. Vem da paz de olhar no espelho e saber que sou fiel a quem escolhi ser. Isabela me procurou há algumas semanas. Queria me agradecer por algo que eu nunca planejei. Disse que, sem querer, eu a ajudara a enxergar uma faceta de Marcos que ela vinha ignorando. Conversamos por horas sobre relações, sobre tudo que deixamos passar em nome do amor, sobre a coragem que é necessária para exigir respeito quando seria mais fácil ceder. Ela contou que havia decidido retomar a faculdade de Direito. Tinha abandonado logo no início do namoro com meu irmão. Ele dizia que eu não precisava me preocupar com carreira, que ele ganhava bem o suficiente para nós dois. Ela disse, isso com um sorriso irônico e um brilho de autocrítica nos olhos. Agora percebo o quanto deixei de me escutar. Senti uma empatia profunda por ela. Algo que não era apenas solidariedade, era identificação. Talvez, em outra realidade, fôssemos amigas desde sempre. Talvez ainda possamos ser, não como cunhadas, como antes se imaginava, mas como 2 mulheres que sobreviveram à mesma dinâmica opressora, cada uma ao seu modo. Antes de ir, ela tirou da bolsa um pequeno embrulho. Comprei isso para você há um tempo, disse. Era para te agradecer por ter aceitado ser madrinha, mesmo com toda a situação. Nunca tive chance de entregar. Abri ali mesmo. Era um marcador de livros de couro, com uma citação gravada a fogo.
justiça não é apenas um ideal, é um hábito. Simples, discreto, mas carregado de significado. Fiquei olhando para ele por um tempo, em silêncio. Representava mais do que gratidão. Representava aquele momento no ensaio, aquele instante em que, talvez pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente me viu. Não como a sombra do meu irmão, não como a problema da família, mas como eu sou. E isso, por mais singelo que parecesse, foi um tipo de justiça também. Semana passada, algo improvável aconteceu. Meu pai me ligou. Não uma ligação breve para repassar um recado da minha mãe. Não uma mensagem fria de aniversário. Uma ligação dele, direta. Só dele. Atendi já esperando alguma formalidade. Talvez uma tentativa educada de amenizar o silêncio. Mas a voz do outro lado veio diferente. Grave. Sim, como sempre foi. Mas... hesitante. Laura, eu tô ligando porque... Ele fez uma pausa longa. Porque eu queria te dizer que... Tô orgulhoso de você. Fiquei em silêncio. Não porque não quis responder, mas porque não consegui. Aquelas palavras nunca haviam saído da boca dele. Não pra mim. Nem quando eu me formei. Nem quando me mudei sozinha. Nem quando passei no concurso mais concorrido da minha carreira. Eu sei que demorei muito para dizer isso, continuou ele. E talvez tarde demais. Mas você se tornou alguém que eu admiro. Mesmo. E não foi por nossa causa. Foi apesar de nós. A voz dele oscilou no fim da frase, como se algo estivesse preso na garganta. Senti um nó no peito. Não era alegria. Não exatamente. Era outra coisa. Um tipo de tristeza antiga que vinha acompanhada de alívio e raiva na mesma medida. Obrigada, pai. Consegui dizer baixo. Conversamos por quase 1 hora. Uma conversa cheia de pausas, de silêncios pesados, de frases interrompidas pela falta de prática. Ele contou que os últimos meses o fizeram repensar muita coisa. Disse que achava, sinceramente, que tratar os filhos de forma igual era o certo, como se todos precisassem do mesmo tipo de atenção, do mesmo tipo de apoio. Mas agora via que isso não era justiça, era comodidade. E que, nesse processo, ele me apagou. Ouvi mais do que falei, não porque concordasse com tudo, mas porque ainda não sei como responder a uma tentativa de reparação vinda tão tarde. A ferida não se fecha só porque alguém reconhece que ela existe. Mas, às vezes, reconhecer já é um começo. Não foi uma conversa redentora. Não mudamos nossa relação em 1 hora. Mas houve um espaço, pela primeira vez, para algo novo. Nascer, algo mais honesto, menos calcado em expectativas, menos amargo. Quando desligamos, fiquei olhando pela janela por um longo tempo. A cidade lá fora parecia a mesma, mas eu não era exatamente a mesma mulher que atendeu aquele telefone 1 hora antes. A vida dá voltas, algumas justas, outras nem tanto. Mas, de vez em quando, o que parecia impossível começa a se mover, mesmo que lentamente. Mesmo que tarde. E isso, por menor que pareça, já é uma forma de recomeço. Hoje, sentada no mesmo sofá onde já chorei noites inteiras por me sentir insuficiente, olho para trás e vejo o quanto tudo mudou. E, ao mesmo tempo, o quanto continua doendo em lugares que talvez nunca deixem de doer. Desde aquele telefonema do meu pai, muita coisa ficou ecoando na minha cabeça. Não as palavras em si, mas a lacuna que elas deixaram por tantos anos. O que teria mudado se eu tivesse ouvido aquilo antes? Será que teria acreditado mais em mim? Teria sido menos dura, comigo mesma? Teria confiado que era digna de amor sem precisar provar valor o tempo todo? A verdade é que nunca saberei. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar, que alguns afetos, quando finalmente chegam, já não encontram o mesmo terreno fértil, porque algo dentro da gente endurece com o tempo. Não por mágoa, mas por sobrevivência. Mas ainda, assim, aquela ligação foi um marco. Não porque consertou o passado,
mas porque suspendeu por um instante o peso dele. Porque ali, pela primeira vez, meu pai e eu nos encontramos fora dos papéis, fora do pedestal onde ele colocou meu irmão, fora do porão emocional onde ele me manteve por tanto tempo. Dois adultos, imperfeitos, tentando se ver de verdade. E isso vale alguma coisa. Desde então, voltei a revisitar memórias que achava enterradas. As festas de aniversário em que ele tirava mais fotos do meu irmão. As reuniões de escola, em que dizia estar ocupado demais para ir. As vezes em que eu trazia notas altas e só recebia um aceno com a cabeça, como se fosse o mínimo esperado. Eu me lembrava de tudo. Eu só não tinha mais vontade de gritar isso para ninguém. O tempo faz isso com a gente. Não apaga, mas transforma o grito em silêncio. E às vezes, o silêncio em paz. Hoje, depois de tudo, entendo algo que antes me parecia inconcebível. Eu não precisava da aprovação da minha família para ser inteira. Eu só pensava que precisava. Passei anos correndo atrás de um afeto condicionado, um reconhecimento que nunca viria. Não porque eu não merecesse, mas porque eles não sabiam como dar. E, ironicamente, foi no meu silêncio, na minha ausência, que construí a versão mais autêntica de mim. Longe dos olhos que me diminuíam, das comparações sufocantes, das piadas cruéis. Foi no anonimato da minha própria vida que me tornei alguém que agora eles olham com espanto. Alguém que não se dobra, que não se resume, que não pede desculpas por existir. Quanto ao meu irmão, Marcos está tentando reconstruir alguma coisa da própria vida, ou pelo menos tentando parecer que está. Voltou a estudar, diz ele. Me mandou uma mensagem outro dia dizendo que tem lido mais, que andou pensando em escrever sobre tudo isso algum dia. Não sei se é sincero ou só parte de um novo personagem que ele tenta vestir. Mas pela primeira vez, eu não me importo tanto. Porque eu saí do roteiro dele. E isso me libertou. Nos falamos com alguma frequência agora. Conversas curtas, civilizadas, com cuidado nas bordas. Ainda há feridas entre nós. Algumas abertas, outras cicatrizando tortas. Mas há um respeito novo. Não por causa do meu cargo ou das conquistas, mas porque agora ele sabe que não pode mais me reduzir sem consequência. Aos poucos, minha história está deixando de ser uma resposta à dor dos outros e se tornando algo que eu construo de dentro para fora, com falhas, com pausas, com dias difíceis. Mas minha. De agora em diante, se quiserem falar de mim, que usem meu nome completo, que falem com os olhos nos meus, não por cima do ombro, que tragam meu currículo, mas também a minha história, que saibam o que tive que suportar, mas, principalmente, o que decidi não carregar mais. Não sou mais a irmã do Marcos, não sou a decepção, não sou a piada no almoço de domingo, sou Laura Mendonça, juíza federal, filha, irmã, mulher, sobrevivente e, acima de tudo, autora. Autora de uma história que, por muito tempo, escreveram por mim, mas que agora finalmente está nas minhas mãos. E que ninguém se engane. Eu ainda estou escrevendo. Estou escrevendo.